Estamos no ar, sejam todas e todos muito bem-vindos ao 8º Correio Cast, o podcast de debates e entrevistas do Correio da Cidadania e o primeiro nesse ano de 2022. Eu sou Rafael Sanz, editor do Correio da Cidadania e desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que nos acompanham por aqui em qualquer tempo e espaço. E antes da gente começar, precisamos dar aqui alguns recados aos ouvintes e internautas. O primeiro, em relação ao formato do projeto, é que decidimos separar aqui o podcast do YouTube por questões técnicas, inclusive e sobretudo a qualidade dos áudios. E agora o Correio Cast segue em todas as plataformas que já estava, menos com a gravação ao vivo no YouTube, onde a gente pretende desenvolver outras atividades aí do Correio da Cidadania. De toda forma, se você nos escuta pela Anchor, pelo Spotify ou por qualquer outro canal e plataforma, segue a gente por aí e ativa o notificador para receber os nossos novos episódios. O segundo recado é o seguinte: se você ainda não conhece o nosso trabalho, acesse www.correiocidadania.com.br e conheça o nosso jornal, que vem desde 1996, trazendo informação e análises de qualidade, sempre a serviço do desenvolvimento político, social, cultural, econômico e ambiental do nosso povo. E, se você gostar desse podcast e ou do nosso site, entre em apoia.se/Correio da Cidadania, tudo junto, e conheça também a nossa rede de apoio. Por lá você vai ter acesso a um texto que conta a história do jornal, além de outras informações aí sobre o nosso momento atual, os projetos para o futuro. E, faz uma assinatura mensal ali no valor que você puder e ajude a gente a manter esse trabalho, Não recebemos dinheiro de políticos, de governos, de empresários, de aplicadores financeiros, de nada desse tipo, exatamente para podermos ter aí uma liberdade editorial. E o que nos sustenta é o apoio dos nossos leitores, E que sem esse apoio, em algum momento esse trabalho pode vir a se encerrar. Não se esqueça também de seguir o Correio da Cidadania no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. É só buscar por Correio da Cidadania em cada uma dessas redes que você nos encontra. Esse apoio em forma de audiência também é muito importante para um meio de comunicação independente como o nosso, que busca sobreviver entre as grandes empresas do jornalismo burguês de um lado e as grandes milícias digitais fascistas de outro. Não é fácil e sem o seu apoio será praticamente impossível. Entrando também em qualquer artigo do nosso site, você vai encontrar as nossas newsletters, onde você poderá receber em primeira mão todos os nossos artigos, entrevistas, colunas e reportagens. E tem 3 opções: por e-mail, WhatsApp ou Telegram. E aí é da sua escolha, e desde já adiantamos aí que não iremos ficar lotando a sua caixa de entrada em nenhum deles, pode ficar sossegado. E a música que você ouve de fundo se chama Motherland, do artista Ketsa, e retiramos do freemusicarchive.org, uma comunidade digital de música livre, sem direitos autorais, para uso em podcasts e outros conteúdos. Então agora vamos ao que interessa. Desde 29 de novembro de 2015, a nação One Piece, localizada no norte do Peru, vive, organiza-se e se reproduz socialmente sob um governo autônomo autodeclarado sobre o seu território. Na sequência, outros governos autônomos se somaram, como os numerosos Awahun, e juntos os territórios localizados ali em espaços entre os departamentos, departamentos ali no Peru equivalente aos nossos estados, de Cajamarca, San Martín, Amazonas e Loreto, contam com uma população autogovernada de aproximadamente 17 mil One Piece e 53 mil Awahun. O fato chama a atenção em um momento em que vemos no Brasil e em toda a América Latina
uma escalada do avanço das mineradoras, madeireiras, né, e grandes empreendimentos energéticos, além do agronegócio, sobre as terras indígenas e de preservação ambiental, né? E os governos autônomos amazônicos, para além de um modo de organização social, de reprodução social, enfim, apresentam aí interessantes reflexões a respeito das lutas, né, dos povos contra esse avanço do capital, né? E para a gente compreender aqui um pouco, né, o contexto em que se dá essa declaração de autonomia indígena no país vizinho, né, e os debates que a seguem, entrevistamos o sociólogo e educador Leandro Bonessini de Almeida, que passou os últimos 5 anos pesquisando o caso e também esteve nos territórios, né, onde por cerca de 10 meses atuou na área de comunicação e educação do governo autônomo One Piece. Leandro é também doutor pelo programa de pós-graduação, né, em Ciências Sociais, de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é mestre em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México e compõe atualmente o grupo de trabalho Corpos, Territórios e Resistências do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Só dando aqui alguns spoilers, no começo da entrevista, Leandro nos trouxe toda a dimensão histórica, geográfica e política pré-existente dos One Piece e Auahun e nos explicou o processo que levou à autodeclaração dos governos autônomos, claramente em resposta ao colonialismo histórico e aos avanços aí mais recentes dos setores extrativos nos territórios, né? Na sequência, ele nos explicou aí o funcionamento da sociedade já apoiada pela recente conquista da autonomia, né? Abre aspas aí para ele, né? Os governos autônomos One Piece e Auahun não pretendem criar uma estrutura política ou uma superestrutura simbólica que controle a totalidade do território do Estado Nacional, controlando ou substituindo o Estado peruano, parcial ou integralmente. Isto não exclui, como dito anteriormente, né, a solidariedade e a concertação entre nações originárias e seus governos autônomos, como horizonte de emancipação das relações de opressão para a realização da vida plena. Os governos autônomos não podem ser comparados a uma lógica social-democrata que buscaria transformar a estrutura do Estado por vias legais. Seja por pressão popular, resistência ou uso da força, as ações se centram em garantir a reprodução social da cultura, né, no caso One Piece, Auahun, enfim, sobre um território de poder autônomo. Isso não pode ser entendido como um desperdício, né, entre aspas, de uma suposta oportunidade histórica por povos milenares anteriores ao Estado, explicou ele, né? E, bom, Leandro ainda nos explicou, né, com base nas suas experiências nos territórios One Piece, que o sistema de governo territorial contribui aos desafios colocados pela crise ecológica e social do planeta. Abre aspas para ele. Como consequência das práticas de convivência com a floresta, a nação One Piece contribui para a humanidade por meio dos bosques existentes numa extensão de aproximadamente 1.327.000 hectares. Acredito que os territórios das nações originais, mesmo com todas as suas longas lutas de defesa, são ainda frentes de resistência às fronteiras do colonialismo, do desenvolvimentismo e do avanço do capitalismo que tem nas terras e territórios indígenas, né, uma reserva de valor. Tais resistências se dão pelo profundo conhecimento das dinâmicas do conjunto de seres que compõem os territórios ancestrais. São conhecimentos, ciências, práticas, sonhos e visões do futuro. São poesias e também belezas que convivem com territórios em conflitos civilizatórios e cotidianos. Aí explicou o Leandro. E como dissemos acima, né, se os governos autônomos amazônicos, os movimentos de autodeterminação indígena como um todo, inspiram novos modos de organização e reprodução social em simbiose com a resistência,
né, ao atual avanço do capital, que engloba, obviamente, a crise planetária, né, de meio ambiente, o nosso entrevistado não poderia deixar de encerrar aí o papo fazendo um alerta e um chamado a respeito das conjunturas brasileiras. Abre aspas para ele. É extremamente urgente que nos mobilizemos coletivamente no Brasil em direção a iniciativas dessa natureza, que são várias, dedicadas a recuperar territórios historicamente expropriados, como dos Guarani, dos Caingangue, dos Tupinambá, Kaapor, Munduruku e muitos outros. Na história contemporânea da América Latina, existem outras expressões de autonomia, além dos Wampis e Auahum, e tendo a ter uma irredutível convicção de que os princípios de justiça e as formas de se governar as agendas políticas e práticas cotidianas das autonomias das nações originárias são mais do que inspirações para a emancipação dos povos do mundo. São convites para que todas e todos sejamos capazes de governar as nossas próprias vidas de maneira organizada e solidária em territórios com controle popular em face dos autoritarismos oligárquicos, religiosos, capitalistas e paramilitares. Fecha aspas. Bom, na sequência então você vai escutar a entrevista na íntegra. E para ver mapas, grafias corretas de nomes, referências, entre outros, acesse a versão em texto dessa entrevista em www.correiocidadania, sem o da, www.correiocidadania.com.br. E se por acaso você estiver escutando esse programa a partir de abril ou maio de 2022 e a matéria não estiver mais em destaque na nossa home, é só digitar Wampis, né? WAMPIS na busca do site e você encontrará. Já vou adiantar aqui o tchau e os agradecimentos a todas e todos que nos escutam, porque esse episódio se encerrará junto com o término da entrevista. Então, muito obrigado por estarem aqui conosco e até a próxima. Não se esqueçam de seguir o Correio nas redes sociais e o Correio Cast na sua plataforma de preferência. Além, é claro, né, e se puder, de fazer parte da nossa rede de apoio. Muito obrigado para todos e todas, e agora fiquem com a entrevista com o sociólogo e educador Leandro Bonesini de Almeida, sobre os territórios autônomos, né, os governos territoriais autônomos, Auahum e Wampis no norte do Peru. Para a gente começar a nossa entrevista, queria te perguntar, né, o que é importante, né, da gente destacar sobre os povos, sobre os Wampis e Auahum, né, sua história, seus territórios, né, o que é importante destacar assim em relação ao que é anterior a essa autonomia, né, para que a gente compreenda, né, a emergência da própria autonomia. Certo, eu agradeço pelo convite da entrevista. Meu nome é Leandro Bonesini de Almeida. Eu vou já responder mais objetivamente a sua pergunta, mas antes eu queria só comentar que, para eu respondê-la, né, eu venho nos últimos 5 a 6 anos trabalhando, pesquisando, e também estive no território Wampis, sobretudo, de 2019 a 2020, durante 10 meses mais ou menos, e trabalhei sobretudo na área de comunicação e educação comunitária, nesse território que se fez conhecer internacionalmente a partir da fundação do governo autônomo Wampis em 2015, porém, e aí eu começo a responder a sua primeira pergunta, são territórios milenares, né? São territórios de povos indígenas, ou como eles se chamam, preferencialmente de nações originárias, que habitam há milhares de anos na Amazônia. No caso dos territórios Auahum e Wampis, eles estão localizados nos estados Cajamarca, São Martín, Amazonas e Loreto. No caso dos Auahum, os Wampis nos estados Amazonas e Loreto, que estão no norte do Peru,
e fazem parte desse ecossistema andino-amazônico, ou seja, uma Amazônia muito próxima dos Andes. E isso é muito importante, justamente pela conexão dos corpos hídricos, desses páramos, também chamados em espanhol, né, as fontes das nascentes andinas e seus glaciares, que se conectam e escoam pelos Andes, tanto para o mar a oeste, como para a franja amazônica ao leste. E essa geomorfologia, né, essa hidrologia, ela é culturalmente significada, é apropriada por essas sociedades, né, esses grupos étnicos e essas famílias linguísticas, que no caso dos Wampis e Auahun, junto com os povos Shuar e Achuar, conformam a família linguística Hívaro, também chamado de Ain-Tcham. Hívaro é um nome colonial, né? Então existem outras denominações mais adequadas. Esse conjunto linguístico ele está localizado, né, mas não limitado a essa face leste dos Andes, né? A face amazônica dos Andes, seguindo essas cordilheiras e montanhas ao noroeste do Peru, e principalmente nas cordilheiras do Cóndor, Cumpanam, Tuntanaim, a cordilheira de Campanques, e que são montanhas e também sagradas, né, para esses povos. E no caso Wampis, em duas bacias hidrográficas dos rios Canus, também chamado em espanhol de Santiago, e Cancaim, também chamado de Morona. Os Wampis têm uma população de 17 mil pessoas. Uma das pesquisas que a gente fez no território foi justamente comprovar o censo do estado, e a gente percebeu um erro de mais ou menos 30% na contagem do censo, né? Então, o dado mais aproximado, segundo as nossas estimativas, é de 17 mil habitantes, e não de 12 mil, como diz o censo do estado. E no caso Auahun, o censo de 2017 contabiliza uma população de mais ou menos 53 mil pessoas, ou seja, a segunda maior população indígena do Peru. Em primeiro lugar, sobre os aspectos históricos que devem ser tomados em consideração, primeiro é essa longa duração, né? Essa duração histórica que é milenar, né, dessas nações originárias da Amazônia. E no caso do Brasil, a gente também, né, não considera essa duração quando a gente trata, né, e inclusive no Brasil, hoje em dia, na questão do marco temporal, essa questão se faz muito importante. Né? E os Wampis e o Auahun, eles fazem parte, então, como eu falei, né, junto com os Achuar e o Achuar da família linguística Hívaro. Esse conjunto linguístico, ele ocupa essa região, coabitando com essa floresta, durante todo esse tempo. E essa convivência, ela compõe também os aspectos das relações políticas, certo? Da cultura política dessas sociedades, que vão, então, durante essa longa duração, possibilitar a formação desses governos no tempo presente. Então, essas sociedades, elas resistiram a diferentes processos de colonização, Rafael. Não só ao Império Espanhol, mas antes mesmo, né, existem relatos, tanto dos cronistas coloniais, né, do Império Espanhol, das resistências ao reino Mochica, nos Andes Norte, resistências também às tentativas de ocupação do Império Inca, e posteriormente as ofensivas de colonização do Império Espanhol e as missões jesuítas, né, e inclusive existe uma rebelião muito importante, que foi a rebelião Hívara, ou seja, dos Auahun e Wampis, aliados, em 1599, né? E nessa rebelião eles conseguiram retirar os assentamentos espanhóis e eliminar a maior parte das missões jesuítas no seu território durante um longo período, até a reintegração dos jesuítas no Peru no século XVIII. Essa resistência, ela se transforma no tempo, né? Então, assim como nessa rebelião no século XVI, há tanto tempo, houve uma aliança entre os Auahun e Wampis, hoje é possível perceber também alianças de natureza intercultural, interétnica, mas também conflitos entre esses povos indígenas, né? A independência do Peru, assim como as outras independências na América Latina, também no caso do Brasil, trouxeram novos desafios e novos conflitos para os territórios da Amazônia, né? Tanto para a garantia da sobrevivência da cultura, das práticas, dos conhecimentos e do controle territorial. E aí, indo para o século XX, né, que é onde eu vou me deter mais, é importante destacar que no século XX incidem avanços, iniciativas do
contexto global das transformações das economias hegemônicas sobre as Amazônias, né? Das regiões, dessa região que se torna um objeto de assédio dessas potências mundiais, né? Seja pelos Estados Unidos, a Inglaterra, outras potências coloniais, como a França também, ainda hoje tendo um território, né, que é a Guiana Francesa, e o Estado e o capital nacional também, demandando uma crescente quantidade de recursos, né, naturais, que levou à expropriação de terras e territórios, também uma exploração sobre os corpos indígenas, a cultura e os seres que coabitam e habitam esses ecossistemas altamente complexos. No século XX, se intensifica a exploração das variedades de borracha, também chamada de cálcio, a exploração de peles de animais, como lontras, onças e outros, antas. No meados do século XX, se descobrem as primeiras jazidas, né, de petróleo na Amazônia, o que levou, no caso do Peru e do Equador, uma rápida, e essa é uma região de fronteira, é importante remarcar isso, uma rápida territorialização das indústrias petroleiras. E esse processo é acompanhado nas décadas sobretudo a partir das décadas de 60 e 70, de outras ações de colonização, que permanecem até hoje, né? Segundo um discurso indigenista, o Estado operou ações de integração por meio de infraestruturas viais, como aconteceu também no Brasil, sobretudo estradas. E, simultaneamente, se implementaram várias políticas de legalização das terras indígenas, dos territórios indígenas, no caso do Peru, com a Lei de Comunidades Nativas de 1974, né, que foi responsável pela titulação, ou seja, o reconhecimento de titularidade de terras de comunidades nativas como a entidade territorial reconhecida pelo Estado. Então, o Estado peruano reconhece até hoje apenas a comunidade como entidade de representação indígena, e não um conjunto de comunidades que formam um território. E essa é uma outra motivação para a formação dos governos autônomos e os seus territórios integrais. Eu volto a esse ponto depois. A primeira organização indígena One Piece, Iauahum, que é o Conselho Aguaruna e o Ambisa, vai ser fundado em 1977, justamente nesse contexto de intensificação das ofensivas do Estado do Capital, e foi uma organização muito importante para a criação da IDECEP, né, que é a Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana, que é uma organização nacional. Também nos anos 60 e 70, se estabelecem então esses marcos legais para a educação dos povos indígenas, para a alfabetização, no que é conhecido como educação intercultural bilíngue, né, por meio da fundação dessas escolas, das escolas de educação intercultural bilíngue nas comunidades tituladas, certo? Apenas nas comunidades tituladas, como uma forma de concentrar a população dispersa, anteriormente dispersa, em núcleos comunitários centralizados na beira dos rios, né? E isso se deu com a participação, sobretudo, das igrejas jesuítas e evangélicas no Peru e, no caso do Equador, salesianos, cristãos e evangélicos também. E é importante destacar como o impacto da atuação dessas igrejas se deu sobretudo pela ação de uma igreja de origem norte-americana que criou um instituto chamado Instituto Linguístico de Verão, ou Summer Institute of Linguistics, que foi fundado em 1934 em Dallas, no Texas, e realizou trabalhos de investigação linguística não só no Peru, mas também em ao menos 12 países da América Latina, fazendo a tradução da Bíblia para os idiomas locais e atividades de formação, né, de professores e lideranças bilíngues. Então, esse contexto foi importante. Essa organização atuou sistematicamente na América Latina com apoio, né, e subvenção dos estados, no México, no Panamá, na Colômbia, no Equador, na Bolívia, no Peru, na Venezuela e também no Brasil. E a partir dos anos 80 e 90, a gente começa a perceber uma intensificação da disputa entre os estados na fronteira, entre a fronteira do Equador e do Peru, e uma maior agressividade sobre os recursos naturais que estão presentes nesses territórios indígenas, e isso reacendeu os conflitos da fronteira entre o Peru e o Equador, após os confrontos que já ocorreram antes, em 1941, e esses novos conflitos armados se deram na batalha chamada do Falso Paquixa, em 1981, e na Guerra do Cenepa, em 1995, durante o governo do Alberto Fujimori, envolvendo, né, e contando com a participação da população indígena Iauahum e One Piece nos chamados batalhões de infantaria de selva, ou BIS, né,
ocupados nos territórios desses povos, após, e é importante remarcar, né, após e apesar dos inúmeros casos de abuso, Rafael, e violências causados pelas Forças Armadas republicanas nos territórios indígenas, né? Sequestros, assassinatos, violações sexuais, como no caso da execução de um importante líder insurgente, o Wampi, chamado Chariam, que foi executado, né, numa fossa, num buraco, no batalhão chamado Tenente Plinio Pinglo, né, que fica no Baixo Rio Santiago. E aí, nos anos 90, que é um contexto do fujimorismo, importante lembrar, né, a década do fujimorismo, dos anos 90, nessa radical ofensiva neoliberal, o Estado e os capitais se mobilizam no sentido de desmontar o regime das terras comunais e capitalizar esses territórios amazônicos por meio da tentativa de expropriação das áreas não tituladas, nesses vazios de comunidades tituladas e territórios não titulados, supondo, né, o seu abandono, ou seja, como se fossem arquipélagos, né, uma metáfora, são arquipélagos de comunidades, e o que não está titulado, ou seja, o que não é comunidade, está vazio, né, abandonado, como se fosse um território ausente de ocupação, o que é falso, e portanto, esses territórios estariam à disposição do mercado de terras e da concessão para atividades extrativas, sobretudo mineração e petróleo. Então, esses conflitos na fronteira, eles serviram como mote, né, para projetos de integração da economia mundial nesses territórios, após a Guerra do Cenep, em 95, que se deu entre janeiro e março de 95, os acordos de paz entre o Peru e o Equador incluíram a constituição de parques nacionais no território One Piece e Oahu, na Cordilheira do Cóndor, que é uma das áreas de maior biodiversidade do planeta, importante remarcar isso, e em 2004 foi concessionado foi dada uma concessão para exploração de minério para a mineradora Afrodita nos territórios de One Piece, Oahu e Shuar, sem o consentimento desses povos. E em 2007, a área que foi consensuada em negociações entre povos e os estados foi reduzida, depois de 4 anos de negociação, de 150 mil hectares para 88 mil hectares, sem nenhuma consulta prévia. Esses acordos resultaram na elaboração também, né, os acordos de paz, nos planos binacionais, que incluíam uma série de projetos de integração, entre eles a construção de uma estrada cruzando o território One Piece, que é o eixo vial número 5, e também a criação da zona reservada Santiago-Conaima, sobre a Cordilheira Campanques, que é uma montanha sagrada, que é justamente a coluna, digamos assim, da resistência histórica One Piece, né? A cordilheira de onde se defendeu o território em diferentes ocasiões como um ponto estratégico estratégico, inclusive para as táticas e estratégias militares ou de defesa One Piece. Então, nesse contexto de mercantilização dos territórios indígenas e de liberalização das economias latino-americanas, né, inclusive pela ALCA e outros acordos de livre comércio, bilaterais e multilaterais, que são acompanhados de reformas jurídicas, justamente para garantir a segurança jurídica para os investimentos estrangeiros diretos e a reprodução dos capitais internacionais e nacionais. No caso do Peru, essas negociações com os Estados Unidos resultaram, né, de acordo de livre comércio, na promulgação de vários decretos legislativos que mudavam esse ordenamento jurídico constitucional sobre as terras indígenas e permitia, né, a fragmentação desses territórios, né, diminuindo a soberania, a autonomia e o poder de decisão dos povos indígenas sobre o uso das terras ocupadas ancestralmente. E aí, como reação, né, talvez você tenha ouvido falar, aconteceu um levantamento, uma manifestação dos povos amazônicos, né, no caso do Baguaço, né, que significou aí o fechamento de estradas, a ocupação dos postos de bombeamento de petróleo durante o governo Alan Garcia, após uma década, né, de fujimorismo e violências contra os povos indígenas, crimes contra a humanidade, né, e assassinatos seletivos de lideranças de oposição, e o Baguaço resultou na morte de inúmeras pessoas nesses enfrentamentos, até que os decretos fossem revogados. Em 2006, né, logo antes do Baguaço, que acontece em 2009, o Estado peruano tinha aprovado um lote petroleiro,
sobre o território One Piece, né, na região da Cordilheira de Tuntanime, que é um território ancestral Ahun e One Piece, né, que já tinham sido atingidos anteriormente, desde a década de 70, com a construção do oleoduto norte-peruano, que cruza todo o norte da Amazônia peruana. E também o lote 64 foi concessionado posteriormente sem nenhuma consulta prévia. Em todos esses processos, e aí eu estou dando um contexto da quantidade de agressões que esses territórios sofreram, esses processos de resistência de longa duração dos povos indígenas, eles se apropriam também de tecnologias jurídicas e de comunicação das sociedades colonizadoras, das sociedades ocidentais, né? Esses sistemas de conhecimento e práticas de territorialização das nações originárias, elas também desenham novos horizontes de realização e criação institucional, né? Então os governos são criações institucionais que compõem conhecimentos tradicionais, ancestrais, com conhecimentos de outras sociedades, incluindo dos códigos jurídicos. Ou seja, os povos indígenas, eles se apropriam desses códigos jurídicos das sociedades, de outras sociedades, ou do próprio Estado moderno, inclusive daqueles códigos que são críticos à colonização e foram elaborados nesse processo do século XX, das resistências à colonização e os processos de descolonização na América Latina, na África, na Ásia. E aí eu me refiro à elaboração, por exemplo, das categorias de autodeterminação ou livre determinação que foram construídas nesse processo, né? Como resultado também de solidariedades internacionais, né, que compõem o lexo dessas autonomias e derivam das autonomias específicas, reais, experiências concretas, como é o caso ao Ahun e One Piece. E essas elaborações, elas constam tanto na Constituição do Peru, no Convênio 169 da OIT, na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e outros tratados internacionais, mas constam também nas filosofias e éticas próprias das nações originárias. Então a autodeterminação, ela vai se expressar de diferentes maneiras e, portanto, a autonomia e os governos autônomos são realização da vontade e da potência de uma sociedade que escolhe se governar. Certo. E assim, e como é que se dá esse processo de autonomia territorial e autodeterminação livre, né, propriamente dito, a partir desse contexto? Certo. Eu acho que é possível falar em 3 estratégias majoritárias. Num período relativamente curto, eu falo a partir do meados do século XX para cá, né, do tempo presente. Essas 3 estratégias de formação dos territórios indígenas são as seguintes, né, a partir, no caso do Peru, da Lei de Comunidades Nativas de 74, que levou à fundação das escolas, a alfabetização serial e a formação das primeiras organizações reconhecidas pelo Estado, né, o que gerou uma grande fragmentação também política, né, para lidar com essa concertação das ofensivas internacionais e nacionais sobre os territórios. Então, a primeira estratégia de formalização e titulação de comunidades nativas encontrou os seus limites já no fim dos anos 80, quando essas organizações já não conseguiam titular novas comunidades. Ou seja, a estratégia de titular comunidades se viu limitada já no fim dos anos 80. A segunda estratégia foi associar as comunidades nativas a áreas naturais protegidas e de conservação, né? A criação dos parques nacionais, das zonas reservadas, mas como eu mencionei anteriormente, essa experiência também encontrou resistências ou limitações, já que o Estado não reconhece a ocupação indígena nas áreas reservadas, o que é uma contradição. E nos anos 90, no contexto explícito de racismo estrutural, do fujimorismo, começam a ser discutidas novas estratégias, outras estratégias, né? E é preciso lembrar que o golpe de Estado do fujimorismo, em 92, alterou a abordagem do Estado sobre as autonomias, né, inclusive da autonomia dos governos regionais, que seriam os estados no Peru, né, as regiões, por secretarias autoridades que foram definidas por confiança, nomeadas pelo governo central, alterando as autonomias, inclusive dos estados, o que impactou também os territórios indígenas, né? Os princípios, por exemplo, de inalienabilidade e não embargabilidade dos direitos territoriais das comunidades nativas foram também anulados, né? Restando apenas o dispositivo de imprescritibilidade, o que também representou uma ameaça. A terceira estratégia
a partir de meados dos anos 90, se trata da iniciativa de autodemarcação e zonificação autônoma dos territórios integrais, ou seja, em oposição aos espaços superficiais e poligonais, arbitrários, titulados como comunidades nativas, né? Uma representação cartográfica de titularidade do Estado. Então, o que acontece? Objetivamente, a Coordenadora Regional dos Povos Indígenas de São Lourenço, que fica no estado do Loreto, que chama CORP, articula 9 povos indígenas, né, em reivindicações sobre seus territórios ancestrais, organizando assembleias entre essas nações. E aí, em 96, esses 9 povos, vou nomear eles: Awahum, Wambis, Achuar, Xaui, Chapra, Gandoche, Cucama, Cucamira, Chihuilos e Quechuas, decidem recuperar, né, e defender seus territórios ancestrais, realizando a autodemarcação de cada uma dessas nações originárias. Então, novamente, é um tipo de confederação entre povos indígenas e também uma autodemarcação das suas próprias fronteiras, resolvendo ou negociando conflitos históricos entre estes povos. Então, essa coalizão de povos e nações originárias se deu também a partir de interesses comuns, né, em prol da autonomia relativa de cada povo, né, discutindo consensos para a defesa dos territórios, entendido que existiam inimigos e ameaças comuns, né, o que é uma inteligência tática e estratégica muito importante, né, com uma adaptação dessas estratégias, tanto das práticas ancestrais de confederação indígena, né, de formação de alianças táticas e momentos de aprofundamento dessas ameaças externas, e, portanto, foram definidos os limites dos seus territórios em consensos conflitivos também, já não considerando as comunidades tituladas, senão a integridade dos territórios, né, e suas formas próprias de governo. Então, essa terceira estratégia, né, esse processo de autodemarcação, ele foi seguido, por exemplo, da elaboração de mapas culturais e históricos. No caso da nação Wampis, um mapa de lugares sagrados, de lugares onde houveram conflitos históricos, onde morreram lideranças, onde há cemitérios, onde há plantas sagradas, enfim, um mapa elaborado durante anos, que permitiu, então, permitiu também a zonificação, né? Essa é uma outra etapa, a zonificação autônoma interna, né? Definindo lugares sagrados, lugares onde poderia haver produção de alimentos, lugares reservados, zonas proibidas para ocupação humana, enfim, uma zonificação autônoma, que significou também uma aproximação entre essas agendas dessas várias nações do norte do Peru. As lideranças formalmente instituídas, né, realizaram essa autodemarcação no mapa histórico, como eu falei, que contém essas indicações de ocupação ancestral, as toponímias, né, que são os nomes dados aos lugares, porque a colonização também muda o nome dos lugares, por exemplo, nomes dos rios, nome das montanhas, né, então foi também um trabalho de recuperação dos nomes próprios, né, elementos importantes da relação da sociedade com a própria floresta, o que permitiu, então, uma maior e melhor qualificada, digamos assim, fundamentação política, jurídica e antropológica, também se pode dizer, da autonomia. Ou seja, se qualificou o sentido de pertencimento, o sentido de unidade socioterritorial. E em seguida foi feita essa zonificação autônoma a partir de uma visão própria, né, da ética e dos princípios filosóficos da cosmologia Wampis. E a importância dessa representação espacial dos territórios, ela se dá, por um lado, pelo diagnóstico, ou seja, do terreno, das terras e dos territórios, e também a formalização autônoma dos limites
para a titulação de propriedades, né, respeitando os direitos anteriores ao Estado. Né? Esse é um ponto importante. E essa demarcação ela também indica, né, os limites para a exploração de recursos, extrativismos, para retirada de madeira, para a construção das casas, para a caça de animais, enfim, favorece também uma resolução de conflitos internos e reafirma o direito consuetudinário, a livre autodeterminação e favorece também o planejamento de projetos e ações autônomos. Então a luta contra as violências históricas, ela se dá num esforço constante, né? Que não pode ser entendido apenas a partir da constituição do governo autônomo, né? É um esforço para manter a unidade política, a unidade territorial coerente com a integridade, sociedade e natureza, que é evidente nas sociedades One Piece ou War. No caso One Piece, dizer sem dúvida que são elaboradas teorias políticas, né, próprias, originais, como o conceito de território integral, que no idioma One Piece se chama Inha One Piece Tenunca, que é o território indivisível, composto por dimensões cósmicas, mas também terrenas, materiais, subjetivas, e os Awahun chamam de Wega Nunca, que é também o seu território integral. No caso Awahun, esse território integral ele é formado por 23 Tahima Nunca, que são subdivisões territoriais nas bacias e áreas geográficas. Cada uma dessas Tahima Nunca são compostas por diferentes ocupações. Uma delas, no caso Awahun, é das comunidades, né, também chamada de Basat Kamu Nunca. Outra ocupação se dá por migrantes, comerciantes, instituições públicas e forâneas, que também estão no território e compõem as relações territoriais. E uma outra são as zonas de conservação, né, chamadas de Nunca Anet Kamu. Essas unidades territoriais integrais são governadas historicamente antes do Estado, né, pela relação de clãs familiares que disputavam a ocupação e o poder entre territórios e bacias. Posteriormente foram criados já no século XX nas federações e organizações indígenas e mais recentemente as instâncias de governo autônomo. No ano de 2015, no caso do PIS, se inicia as discussões, né, para a elaboração de um estatuto, um documento que organizasse o governo autônomo, né, e ele foi aprovado entre os dias 28 e 30 de junho de 2015, na comunidade de Nova Alegria, no Rio Cancan. Nessa reunião foram organizadas as comissões também responsáveis por socializar esse estatuto, debater esse estatuto nas comunidades da nação One Piece, né, nas assembleias comunitárias, né, e logo eu vou falar da estrutura, né, mas é importante, esse é o processo, digamos assim, anterior à constituição do governo, né? E segundo o ex-PAMUC Vraz Pérez, a autonomia ela tem uma dimensão comunitária, né, fundamental, não é? Das relações de parentesco, as relações familiares, comunitárias, de controle do território, né, garantindo as condições de reprodução, de bem-estar, de vida nas comunidades, e o vínculo entre essas relações comunitárias permite a ampliação das escalas de governo para uma dimensão de bacia, para uma dimensão que alcance todo o território, né, por meio de consensos e debates constantes entre comunidades e lideranças. Certo. E agora, assim, só tentando aprofundar um pouco essa questão, né, da organização social do território, você já falou um pouquinho sobre isso, né, mas como funciona, né, a sociedade dentro do território livre, né, digamos assim, do território autônomo, né, quais seriam os pilares, né, dessa organização social e como isso se reflete no cotidiano da população, né? Aí nessa última parte até seria interessante se você pudesse contar alguma experiência que você teve por lá, alguma coisa que você presenciou. Certo. É importante remarcar que existe uma diferença. Eu falei agora há pouco sobre a importância da vida comunitária, porque existe uma diferença entre a estrutura formal, a estrutura de governo criada e
organizada nos estatutos de fundação dos governos autônomos, e a vida vivida nas comunidades, nas relações, nos afetos, no trabalho cotidiano de reprodução da vida em comunidade e na defesa. E justamente porque nessas relações de trabalho cotidianas se dá também a própria defesa do território, né? E aí uma anedota, assim, uma anedota, né? Uma história que são várias, né? No trabalho comunitário de comunicação tem histórias todos os dias, e eu posso lembrar de como que o trabalho na roça é o trabalho na floresta, né? Então as pessoas estão cultivando a floresta ao mesmo tempo que elas cultivam a roça, e essa floresta ela é então também construída, né? A ideia de que a floresta não sofreu nenhuma alteração apesar da presença humana, ela não é verdadeira, né? A presença humana também diversificou, alterou, né? Adaptou a floresta, e existe, portanto, uma relação profunda com a floresta, com os seres que habitam, né? Essas dimensões da existência do mundo terreno, que chama Nunca, do mundo aquático, que é do celeste, que é Nayaim, e do mundo aquático também, os seres que habitam ali, e dos sonhos e visões que são adquiridos, né, pelo conhecimento das plantas sagradas, que permitem alcançar visões, né? E essas visões são também visões de futuro para o povo e a nação, né? E são muito importantes, apesar das mudanças radicais sofridas nos últimos anos com a introdução de novas práticas políticas e tecnologias. A fundação do governo One Piece, ela acontece formalmente em novembro de 2015, na comunidade de Soledad. E é interessante perceber, lendo o Estatuto da Nação One Piece, como que essas referências da natureza são incorporadas também no Estatuto jurídico, digamos assim, do governo, como referências de conduta, referências éticas, né? Por exemplo, Nunqui é a deusa da terra, e ela coloca uma série de condições para caça, para o cultivo de alimentos, né? Assim como os seres aquáticos, né? Os Tsunkis, que são as pessoas One Piece que habitam as águas, né? Os Shuar, que habitam as águas, foram os que entregaram os conhecimentos de cultivo de plantas medicinais, da medicina One Piece. Então todas essas referências cósmicas compõem, né, a ética desses estatutos. Então eu volto, né, para esse momento da fundação do governo One Piece, que no seu estatuto tem uma estrutura básica organizada em diferentes níveis hierárquicos, digamos assim. O nível superior, ou de maior autoridade, é a Assembleia ou Congresso da Nação One Piece, né, chamado Unirumtramon, que é formado por representantes, 105 representantes das comunidades, as autoridades comunitárias compõem esse congresso. Em seguida tem um governo, e aí é muito semelhante, tanto o governo One Piece quanto o Ahrum, nessa estrutura. Tem uma Assembleia Geral composta pelas lideranças comunitárias, que vão, digamos assim, legislar e definir as políticas e agendas. Existe um governo executivo central, que é eleito, né, nas figuras do Pamuk e o Pamukayatke, que é o seu conselheiro, né, eleitos por 5 anos, tanto no caso do One Piece quanto ao Ahrum, e um conselho de diretores, secretários, digamos assim, operadores das políticas específicas, das agendas de produção, de educação, de saúde, de juventude, enfim, no caso do One Piece são 13 direções executivas, e no caso do Ahrum são 9. Em seguida tem os governos de bacia, né, que são as bacias que compõem o território. No caso do One Piece são 2 regiões, duas bacias. No caso do Ahrum, um território um pouco mais extenso, né? Foi dividido em 23 sub-áreas, né, que são definidas justamente por essas relações anteriores, de parentesco, de liderança, de famílias, né, nessa negociação comunitária,
certo? E essa continuidade, o amadurecimento das agendas, no caso do governo One Piece, nesses primeiros anos, evidencia uma preocupação justamente pela estabilidade da transição das autoridades entre esses mandatos, né? Ou seja, os governos estão em processo de consolidação, né? Que se dá em nível interpessoal, né? Numa dinâmica de poder público baseado na articulação entre comunidades e bacias que compõem o território da nação. E aí é importante destacar que essa estrutura formal ela é resultado dessas elaborações intelectuais, né, das sábias e sábios do One Piece, né, que são os mais velhos, também chamados de Wemakus, que são portadores de poder e visões oníricas, ou seja, dos sonhos, mas também de experiências de guerra, de outros conflitos, de participar dos conflitos da década de 80, da Guerra de Fronteira, dos anos 90 também, ou seja, são lideranças históricas que elaboram essas agendas em reuniões e mobilizações que fazem convergir as vontades em ações coletivas para a resolução de conflitos internos ou intercomunitários, mas também diante de agentes externos. O estatuto do governo Al-Ahum, diferente, tem uma estrutura semelhante, mas acho que não preciso descrever porque é muito semelhante a One Piece. Quais são os critérios, então? Os critérios de legitimidade das autoridades políticas estão associados às relações de poder nas comunidades, nas relações familiares, de parentesco, casamento, né? As sociedades rívaras, ou Aents Chicham, como também se chamam, Aents significa espírito, ou Chicham significa falar. Então, Aents Chicham seriam povos que falam com os espíritos da floresta, sendo parte dela, né? Eles se organizavam em clãs e núcleos familiares, certo? Descentralizados, não haviam comunidades. E esses núcleos familiares de clãs cobriam esses espaços entre os corpos hídricos no interior do território, normalmente não na margem dos rios principais, porque aí são áreas mais vulneráveis, né, a ataques, e disputavam entre si, nesses clãs, o domínio, o controle de determinados rios, chamados quebradas, as rotas, as trilhas também antigas que cruzam o território. E essa dinâmica é importante para sustentar a legitimidade do governo autônomo, né, segundo essas relações territoriais de longas durações. As famílias e os nomes das famílias são também as que designam características de cada região do território, seja pela presença de determinadas plantas, animais, que dão nome às famílias, e esses nomes, que também vem mudando, deixando de ser usado, continuam ainda sendo categorias de autoridade política, né? Associadas a atribuições, habilidades guerreiras e de conhecimentos. O Pamuk, por exemplo, que é a autoridade máxima do executivo, dos governos One Piece e Al-Ahum, é uma figura que historicamente estava associada a um guerreiro experiente em conflitos e guerras, né, interétnicas ou contra inimigos externos. Os sábios, né, os Wemakus, hoje são um conselho, ou seja, os governos autônomos One Piece e Al-Ahum tem um conselho de sábios, né, que conhecem tanto as plantas sagradas e os seus usos e as suas filosofias, que as plantas sagradas, além de alucinações, segundo, né, a ótica ocidental, elas são, na verdade, seres dotados de conhecimento que, por exemplo, no caso de Miqut, que é uma planta sagrada, a Miqut ensinava, por exemplo, ao uso de ferramentas, a produção de artesanatos e utensílios, a higiene do corpo, ou seja, existe uma entidade dotada de saber que é comunicada e se comunica então com esses sábios que compõem o Conselho de Governo também. Outra figura que é importante, né, são os guerreiros, chamados de Kakaram ou Kakaham, no caso dos One Piece, Al-Ahum, a diferença do R e do J é importante para remarcar, né, a diferença linguística, apesar de ser o mesmo idioma. E os conhecimentos e visões são adquiridos, né, pela relação de conhecimento do território, né? As autoridades deveriam provar
se provar, né, fazendo longas viagens no território, dietas rigorosas antes do consumo dessas plantas sagradas, né, cultivando aqueles que eram capazes de cultivar relações e alianças no território, o que mudou radicalmente com esse processo de burocratização levado a cabo pela colonização, certo? A necessidade da alfabetização, o uso de documentos escritos, formalidades na relação com o Estado e outros agentes, enfim. Porém, ainda se preservam estratégias e táticas de defesa, princípios filosóficos presentes nessas criações institucionais, né, nos conhecimentos ancestrais de educação e medicina, que compõem as agendas dos governos autônomos. As ações recentes do exercício da autonomia, One Piece, no seu governo autônomo, né, o governo territorial autônomo da nação One Piece, e também no caso o governo territorial autônomo Al-Ahum, eu entendo que podem ser agrupadas em 4 grupos de ações, né? Um primeiro das políticas internas de autonomia, né, que tem a ver com arranjo interno, as ações nas diferentes escalas do governo autônomo dirigidas ao interior das comunidades e do território, outras ações de relações internacionais, e aí relações internacionais incluindo relações interétnicas e plurinacionais, alianças e disputas com outras nações, de outros estados, de outros países inclusive, e relações com o Estado e agentes privados, né, seriam outras, né? E 4, eu acho que existem outro grupo de ações importantes que em relação aos extrativismos locais, regionais e legais, né, que demandam uma observação mais detida, porque envolvem moradores das próprias comunidades, né, e conflitos ao mesmo tempo internos e externos. A educação, a saúde, a defesa do território, a comunicação e também as dimensões produtivas, eu acredito que são as prioridades, né, são agendas prioritárias nesse primeiro momento, e se destacam esses conflitos internos que debilitam, né? Por exemplo, com a ofensiva do garimpo e do corte massivo de madeira nas comunidades, e dividem, fraturam as relações comunitárias ao Ahum e One Piece, sobretudo pela ofensiva dessas economias ilegais, né? De madeira e minério. Certo. Bom, vamos uma coisa por vez. Primeiro, na sequência eu vou te perguntar sobre a questão do neoextrativismo, dos atuais ciclos econômicos, né, capitalistas que vão avançando sobre as terras. Mas antes disso, eu queria já fazer 2 perguntas em uma, né? E a primeira, obviamente, qual que é a dinâmica da relação, né, entre os povos, né, em questão e o Estado peruano, né? E se muda alguma coisa agora com uma inédita ascensão de um presidente esquerdista no país. Bem, as eleições a que você se refere, elas ocorreram em 2021, né? As eleições presidenciais no Peru, que chegaram ao segundo turno, né? Os candidatos Pedro Castillo e Keiko Fujimori, herdeira, né, do legado político do Alberto Fujimori. Mesmo antes da declaração do resultado final, né, as forças fujimoristas, né, pressionaram a opinião pública, acusando de falsas, né, utilizando acusações falsas sobre a integridade do processo eleitoral, né, especialmente apontando as urnas localizadas no interior do país, né, na Amazônia, nas comunidades indígenas e camponesas, né? E aí fica evidente, né, uma postura racista desse processo eleitoral, dessa postura, dessa força política colonialista, que tenta retirar dos povos indígenas o direito à sua manifestação política, mesmo na participação política limitada, que é o processo eleitoral, nessas circunstâncias. E aí, em resposta a isso, o governo One Piece pronunciou, né, rechaçando essa intenção de anular as eleições, né, inclusive dos votos que foram recolhidos no seu território. E aí, nesse sentido, o governo One Piece se posicionou a favor de uma nova constituição política, né? Eu vou novamente voltar às eleições em outro momento, que reconhecesse o Peru como um país plurinacional,
formado por várias nações originárias indígenas, como forma de limitada, porém necessária, de justiça e reparação histórica no marco desses 200 anos, né, da comemoração dos 200 anos da República Peruana e todos os aspectos do racismo, do classismo e do colonialismo que compõem essa história. Então, por exemplo, recentemente, né, o ministro da Educação peruana, ele tentou rever, né, o ministro já do governo Pedro Castilho tentou rever as políticas de educação intercultural bilíngue, né, que é uma característica da educação das escolas nos territórios indígenas, ou seja, as escolas devem ensinar necessariamente primeiro o idioma local, o idioma do povo do território onde está a escola, e como segundo idioma ou como outro idioma, o idioma espanhol, né, e isso demonstra uma incapacidade de negociar e dialogar, né, no meu ponto de vista, com as agendas sobre educação autônoma elaboradas nesses territórios, inclusive a ORUN e o One Piece, né, que elaboram políticas e propostas e iniciativas de educação própria, né, seguindo não só currículos próprios, como metodologias, pedagogias próprios das suas culturas, ou seja, que não se limitam à sala de aula, que se dão na própria floresta, que se dão em relação com as atividades produtivas e familiares, ou seja, uma pedagogia própria, bastante complexa, e os direitos desses povos originários é uma educação que seja culturalmente adequada, né? Apesar da assimetria histórica do sentido de interculturalidade, né? Porque a gente ouve interculturalidade, a gente entende que existe a cultura do idioma espanhol e a cultura do idioma One Piece, né? Mas não é simétrica essa relação, né? Na relação com o Estado, né? E uma rápida reação das organizações indígenas conseguiu, digamos, conter essa intenção do Ministério da Educação de rever a política de educação intercultural bilíngue. Sobre o tema da eleição do Pedro Castilho, não há, no momento, segundo o meu entendimento, uma mudança significativa, substancial da relação do Estado com os governos autônomos, né? Por mais que se pudesse esperar, né, uma maior permeabilidade, um diálogo frontal, um diálogo aberto, um diálogo com intenções de acolher e alterar o Estado para uma representação culturalmente adequada da estrutura do Estado a partir das culturas políticas dos povos que habitam o país, isso não se deu até o momento. E eu acredito que esse é um contexto anterior às eleições, ou seja, que se mantém, né, porque o Estado peruano rejeita reconhecer essas entidades políticas e territoriais, que são os governos autônomos indígenas, enquanto personalidades jurídicas possam responder pela totalidade e integridade do território de um povo ou nação, né? O Estado peruano continua reconhecendo apenas a comunidade como uma entidade legítima, o que não é verdade, né? Porque as relações de poder nos territórios não se dão exclusivamente comunidade por comunidade. Então, portanto, não se revê esse reconhecimento exclusivo da comunidade nativa, arbitrariamente delimitada, e que tem como interlocutores reconhecidos as autoridades organizadas segundo os estatutos da Lei de Comunidades Nativas, e não os estatutos dos próprios governos autônomos, entende? Uhum. Que organizam as comunidades de outras maneiras. Então essa postura permanece, né, de fragilização dos interesses comuns dos territórios das nações indígenas. O governo One Piece realizou inúmeras solicitações de reconhecimento do Estado e nenhuma delas foi acolhida até o momento. Então, o que os governos autônomos exigem é o reconhecimento do Estado, de que essas nações originárias e seus governos são sujeitos de direito, né, e que têm legitimidade em escala local, regional, das bacias, e também em escala nacional e internacional para representar os seus próprios interesses, né, por meio da consolidação das suas capacidades para
para o exercício do autogoverno nos territórios integrais, respeitadas as políticas internas e em vias de um relacionamento, digamos, proveitoso, né, que é o que o governo One Piece propõe para o Estado. Né? E aí, nesse sentido, se dão acordos em diferentes instâncias, por exemplo, convênios com o governo regional do Amazonas para que estudantes One Piece acessem a universidade, tem um convênio. Existem outros convênios, por exemplo, em termos de produção, ou seja, convênios de projetos, né, que se dão com diferentes instâncias do Estado, em nível distrital, regional ou nacional, né, ministérios, inclusive. São convênios. Porém, não existe, e esses convênios se dão por intermediações de outras pessoas jurídicas, né, já que os governos autônomos não são reconhecidos, né, o que é um problema. Porém, em termos da representação política, me chama a atenção e eu acho que é importante o tema das eleições, né, como um aspecto da autonomia. O primeiro PAMUC do governo One Piece terminou seu mandato e outro assumiu em 2021, em 21 de março de 2021, após as primeiras eleições gerais do governo territorial autônomo da nação One Piece, né, que resultou na nomeação do Teófilo Cucus Patti como o segundo PAMUC do governo, por um período de 5 anos. Esse acontecimento ele é resultado também da autodeterminação popular, né, de eleições gerais após a escolha dos candidatos na instância superior, que é a Assembleia Geral da Nação One Piece. Os candidatos foram escolhidos ali e depois houve a disputa entre os candidatos habilitados, né, a participar das votações, das eleições, e essa eleição ela foi organizada por um jurado eleitoral, né, composto por representantes das comunidades, que registrou então nessa primeira eleição One Piece a participação de 2.500 votantes no caso One Piece, né? E em seguida os One Piece decidiram, e aí eu acho que existe uma questão a ser debatida, que decidiram e elegeram também candidatos para participar das próximas eleições municipais, ou seja, dos distritos do Rio Santiago, né, uma jurisdição do Estado, justamente porque os candidatos eleitos, né, para esses distritos, nas eleições anteriores, atenderam historicamente a interesses privados das oligarquias regionais. Então o governo One Piece decidiu participar com um candidato seu dessas eleições para, de alguma maneira, tentar conter essa entidade exógena que é o governo distrital do Estado, assim como são os governos regionais, enfim. E aí essas eleições vão se dar nas próximas eleições municipais. E aí, nesse caso, 6 potenciais candidatos se apresentaram publicamente, né, para concorrer pelo governo One Piece à municipalidade do distrito Rio Santiago, e cada um, né, apresentou suas intenções, planos de governo, para convencer as assembleias sobre sua postura e compromisso. Durante a decisão e a escolha desses candidatos, o governo One Piece elaborou, e vem elaborando já antes disso, as políticas gerais, né, de relacionamento com o Estado peruano, né? Então existe uma série de condições para a relação com o Estado, né? E aí a gente pode ver que existem então aberturas e restrições para essa relação e para, digamos assim, a participação, a entrada no Estado. Nesse encontro, né, os pré-candidatos expuseram suas motivações, enfim, e aí passaram pela avaliação dessa comissão julgadora do mérito das propostas, da qualidade, do compromisso, do histórico de cada um desses candidatos, pré-candidatos. E os pré-candidatos foram orientados, né, a se pronunciar sobre diversos temas, né, foram arguídos publicamente, e a Assembleia Geral One Piece votou por 2, né, uma mulher e um homem, que vão visitar as comunidades do Rio para
né, comprovar e passar pelo crivo das comunidades, uma a uma, né, e aí então poderão participar das eleições do Estado. Ganhando ou não, o governo One Piece vai manter as suas políticas locais, inclusive denunciando arbitrariedades e entrando em confronto, como já aconteceu em várias ocasiões, com o governo distrital e regional. Ainda sobre a questão do Estado, eles não buscam constituir um Estado próprio, ao mesmo tempo que também mantém sua relação com o Estado nacional, né, formado a partir da colonização, né? E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar o que é exatamente, né, essa ideia da declaração de um território autônomo e essa não constituição de um Estado, né? Essa coisa de não se ter um projeto de organização social a partir de um Estado. Bem, eu acredito que não existe uma influência direta, apesar da analogia e das semelhanças históricas, mas não existe uma influência direta, mas uma confluência, né, de fenômenos que são de longa duração, né, das resistências à colonização, seja dos diversos povos maias, né, no sul do México, sul e sudeste do México, as suas especificidades regionais e culturais, Torrolabal, Tzotzil, ou seja, os zapatistas são majoritariamente povos maias, certo? E os povos da Amazônia têm outras características, outras histórias. A constituição dos estados modernos é um fato, resultante do processo colonial, mas que não deve ser entendido como o único destino possível, né, muito menos ideal, dessas nações originárias, né? Eu acho que é uma redução dos processos históricos, a invisibilização das histórias próprias desses povos, dessas nações, né? Que é inerente às violências cognitivas e epistemológicas da colonização, sobretudo quando são dirigidas aos povos que por séculos, né, são eles responsáveis pela contenção dessas ações coloniais, das várias formas de Estado e também das ofensivas do capital sobre os territórios. Então, por exemplo, no caso da Revolução Mexicana, se mobilizaram dezenas de nações e povos indígenas falando idiomas muito diferentes, seja do norte do México, do sul do México, e essa guerra que em 1911, né, começa em 1911, ela cobrou a vida de mais de 1 milhão de pessoas indígenas, racializadas como indígenas, né, numa guerra de colonização e racialização que se estende desse profundo passado ao futuro, né? E o zapatismo como um fenômeno decorrente, né, consequente desses enfrentamentos, ele não assume uma culpa, uma carga de uma perda, como se houvesse uma perda de oportunidade histórica, né? Porque não existia e não existe uma ingenuidade na luta contra o Estado, né? Sobretudo a luta armada contra o Estado, né? Porque assim como os zapatistas, né, que se organizam a partir algumas pessoas dizem já ao final dos anos 70, ainda que apareçam publicamente nos anos 90, nos anos 80 e apareçam publicamente nos anos 90, e os One Piece, eles não propõem a secessão, eles não propõem a separação, a criação de um novo Estado nacional nos marcos do Estado colonial, ou seja, é como se... E aí a gente tem que observar como no caso dos governos autônomos existe uma apropriação de códigos do Estado moderno, certo? A setorização, a organização de esferas de poder, de eleições, existe uma apropriação, mas é uma apropriação que ela se projeta numa longa duração. E aí eu volto a esse ponto daqui a pouco, né? Essas sociedades sem, entre aspas, sem Estado ou contra o Estado, né, elas atribuem a essa instituição Estado relações que são táticas e estratégicas para garantir as condições da sua própria existência, né?
É como se a gente pudesse responsabilizar os zapatistas pela formação de um Estado, um novo Estado para todo o México, e o resto da população e da sociedade mexicana, qual a responsabilidade? Ou seja, parece um pouco desequilibrada e enviesada essa crítica, né? Quando colocada dessa maneira. Porque para o João Pis, a utopia de realização plena do ser, né, que para ele se chama Tarimat Purut, ou para o Awahun Tarimat Purut, novamente a diferença entre o R e o J, ela se dá pelas forças próprias que constituem a sociedade One Piece. Então, existe um entendimento de um nós, certo? Que dialoga com a diversidade das estruturas políticas, territoriais das outras nações originárias, certo? Que falam também, no caso do Peru, outros 51 idiomas e as estruturas do Estado Nacional centralizado colonial moderno. É importante observar isso, porque hoje o Conselho no México é Conselho Indígena, CGI, como é que é? O Conselho Indígena de Governo, que reúne dezenas de povos, também articula suas agendas, mas não é a única força, sobretudo se a gente considera as organizações de classe, as organizações territorializadas, e eu vou voltar a esse ponto também daqui a pouco. Então, essa realização plena do ser que eu me referia, né, o Tarimat Purut, não inclui necessariamente um esforço de capitulação da unidade Estado Nacional, né, chame-se Peru, ou de outra maneira, pese a que os One Piece, os Awahun e também os zapatistas reivindicam a cidadania, né, como peruanos e como mexicanos. Ou seja, os governos autônomos One Piece e Awahun, eles não pretendem criar uma estrutura política, uma superestrutura simbólica que controle a totalidade do território Estado Nacional, seja controlando ou substituindo o Estado peruano parcial ou integralmente. Isso não exclui, disse anteriormente, a solidariedade e a concertação entre nações originárias e os seus governos autônomos como horizonte de emancipação das relações de opressão e para a realização da vida plena, certo? Então, novamente, os povos, não só Awahun e One Piece, se articulam, certo? Em escala local, regional e nacional para a sua defesa, o que já é algo altamente significativo. Os governos autônomos, eles não podem ser comparados, por exemplo, a uma lógica social-democrata, né, que buscaria transformar a estrutura do Estado por vias legais. Não é isso, né? Seja por pressão popular, resistência, o uso da força, essas sociedades indígenas, né, nas suas ações se centram em garantir a reprodução social da sua cultura sobre um território de poder autônomo. Isso não pode ser entendido como um desperdício de uma oportunidade histórica por esses povos milenares muito anteriores ao próprio Estado. O fato de que o Estado existe não contradiz o horizonte de realização das sociedades Awahun e One Piece, porém os impele a negociar e agir pela transformação desta instituição de dominação ao ponto de que sua existência seja superada. Isso significa uma adesão à crítica ao Estado e suas dinâmicas de reprodução, né, das relações de dominação de classe, gênero e raça. Então, entende-se como os estados jamais representaram as práticas e os conhecimentos de organização social dos povos indígenas, né? Nenhum país, né, inclusive naqueles que adotaram constituições plurinacionais. No caso do Peru, né, são 55 povos chamados indígenas, porém com seus próprios nomes, que jamais tiveram no país que habitam suas formas de governo incorporadas ao Estado. Regimes que são cultural e politicamente nessas entidades territoriais anteriores ao Estado. E isso é claro no caso One Piece e, portanto, a nação One Piece, a nação Awahun, escolhe agir segundo, certo, as condições de autonomia de diferentes momentos nessa longa história, determinando assim a sua própria história e as suas próprias condições de existência. A gente vive hoje um momento, né, em que um ciclo econômico, né, global, né, do capital, especialmente depois da crise
né, de 2008, tem exigido cada vez mais novas tecnologias para ir girando as cadeias aí globais, né, enfim. E isso, invariavelmente, representou um avanço ainda maior sobre as terras indígenas e de conservação como um todo, né, enfim, pela busca pelos minérios e essas coisas, né, e aí pegando um pouco esse contexto, né, do extrativismo, né, desse ultra neoliberalismo, especialmente sobre esses territórios, né, como você acredita que essa luta, né, dos Wampis e Auahum, e essa ideia de autonomia territorial, né, dentro desses marcos que você explicou, enfim, como que isso dialoga com esse cenário, né, do capitalismo global que a gente tem acompanhado? Eu percebo, depois de trabalhar na comunicação comunitária, o One Piece, né, uma ênfase que é dada na comunicação direcionada tanto à sociedade peruana, né, que a comunicação One Piece ela tem várias direções, né, interna, uma comunicação comunitária, e tem um direcionamento da comunicação para a sociedade peruana e para a sociedade internacional, se é que se dá para chamar assim, né, e é de que o sistema de governo territorial da nação One Piece, ele contribui justamente para os desafios colocados por uma crise social, econômica, política e ecológica do planeta, né? Então, como consequência dessas práticas de convivência com a floresta, a nação One Piece estaria contribuindo para a humanidade por meio, né, da defesa e da proteção desses bosques existentes nessa extensão de aproximadamente 1.327.000 hectares, né? Seja, né, pela manutenção da floresta em pé, certo? E com todos os seres que habitam, né? E eu acredito que esses territórios das nações originárias, mesmo com suas longas lutas de defesa, né, elas são ainda as frentes de resistência a essas fronteiras de colonização, né? Essas fronteiras do desenvolvimento, nas fronteiras de desenvolvimento e do avanço do capitalismo, que tem nas terras e territórios indígenas um objeto de reserva de valor, por um lado, né? E aí a gente pode entrar na discussão da renda relativa das terras, da natureza, enfim, né? Uma discussão sobre recursos naturais estratégicos na geopolítica internacional, certo? Porém, são essas terras indígenas, são os territórios indígenas que apresentam a maior conservação e preservação da diversidade cultural e biológica, né? Hoje no mundo. Então, essas resistências, né? Então, você pensa, não é só, né, voltando rapidamente à questão do Estado, não é só refundar o Estado, é o sistema global do Estado capitalista operando com todas as indústrias e empresas pressionando territórios localizados, certo? Então é uma tarefa assim que não pode cair sobre exclusivamente esses povos. E essas resistências se dão num profundo conhecimento das dinâmicas, né, sociais naturais, dos conjuntos de seres que compõem os territórios, né? São conhecimentos, são ciências, são palavras, são práticas, sonhos, visões de futuro, são poesias, são experiências humanas que convivem, né, em territórios, né, também nesses conflitos que são civilizatórios e ao mesmo tempo cotidianos. Esses conflitos perpassam, e aí eu acho que tem um ponto interessante, esses conflitos eles perpassam a dimensão do capital do trabalho também. Justamente por as demandas de recursos para atender o consumo, a produção, o crescimento das economias nacionais, internacionais, o mercado produtivo e especulativo, porém elas vão além das classes sociais, das culturas que são urbanizadas e industrializadas, e que perderam majoritariamente o vínculo com territórios, com seus territórios, né, entendidos como espaços de poder. Então a classe trabalhadora ela está despojada dos meios de produção e de reprodução da vida, está alijada, portanto, do controle de territórios próprios, né? E a dinâmica democrática eleitoral burguesa,
como via de realização da política, ela se beneficia dessa expropriação de territórios. E por outro lado, né, como lembrava Berta Cáceres e lembra Davi Copenhague, as nações originárias não podem existir alheias aos seus territórios. Não é? Por mais que elas migrem para os centros urbanos, né, como mão de obra barata, elas estão vinculadas aos seus territórios de origem e de destino, né, por uma memória que é coletiva e ancestral. Né? Então, portanto, essas experiências, como os governos autônomos, excedem espacial e temporalmente essas escalas de colonização, né, do capitalismo, do Estado moderno, né? Inclusive, porém, quer dizer, elas podem ser circunscritas em lógicas, por exemplo, do conservacionismo ambiental, né? Por iniciativas como crédito de carbono, serviços ambientais e ecológicos, captura de carbono, das emissões dos gases emitidos pelas economias centrais, né? Resultando justamente nessa capilaridade do sistema financeiro sobre as terras e os territórios, né? Da financiarização da natureza como forma de conservação. Então tem uma série de contradições que atingem também esses territórios amazônicos, né? Os governos autônomos do Peru, eles têm agendas comuns e negociações com outras nações originárias, e eu acho que esse é um aspecto importante, seja da Amazônia, do restante da América Latina e do mundo. Ou seja, não estão isolados e se articulam e negociam com esses outros povos indígenas e não indígenas, né? Seja em mediações autônomos ou do próprio capitalismo e do Estado nas suas estruturas, né? Dedicadas a lidar com os problemas do desenvolvimento hegemônico, né? Por exemplo, a contaminação e a destruição que causa a reprodução do sistema capitalista em escala global. Então existem casos correlatos, por exemplo, e voltando ao México, né, que hoje passa por uma crise significativa, né? Em um mês, 5 repórteres, 5 jornalistas assassinados, num contexto justamente no sul e sudeste do México, né? Nas florestas úmidas tropicais no sudeste do México, que hoje passam por uma ofensiva radical do capitalismo, seja no projeto chamado Tren Maya, né? Uma apropriação do nome Maia, o corredor transístmico, que conecta o Pacífico e o Golfo do México, e a exploração do petróleo no litoral e o turismo de massas na península de Yucatán. Então a gente precisa observar essas ofensivas em uma perspectiva macro, transescalar, local, regional e global ao mesmo tempo, né? Essas indústrias extrativistas que você mencionou, elas exploram os corpos indígenas, né? Os fragmentos da natureza expropriados da sua integridade, ecossistema, né? Nos ciclos vitais, né? No caso da Amazônia, as fronteiras de expansão, elas se dão pelo agronegócio, né? Da soja, do gado, a exploração de madeiras, do ouro dos garimpos, a construção de barragens hidrelétricas, como também projetadas, né, sobre os territórios Auarrum e One Piece, no Rio Maranhão, né, em outros rios amazônicos, a construção de estradas, linhas de transmissão, das concessões de mineração e petróleo, né, dos oleodutos, minerodutos, entre outras ofensivas, né, como contrabandos, mercadorias, o tráfico de drogas, armas e munições. Então, tudo isso ao mesmo tempo compõem, né, os desafios dos territórios indígenas na América Latina no presente. Ou seja, a colonização ela é brutal porque ela reduz a experiência humana, né, a essas estruturas materiais, simbólicas, que são objeto, né, de poderes centralizados, né, que são capazes também de condicionar as possibilidades e alternativas para a emancipação. Então é importante a gente universalizar também as experiências que parecem, num primeiro momento, locais, específicas, né? Então,
portanto, é fundamental aprender, trabalhar, conhecer junto aos territórios de vida das nações originárias e suas autonomias, né, no interior do que nós chamamos país, né, seja Brasil, seja Peru. E é extremamente urgente que a gente participe das mobilizações coletivas em direção às iniciativas dessa natureza, que são várias, né, dedicadas à recuperação dos territórios historicamente expropriados, colonizados, no caso dos Guaranis, dos Caingangue, no sul do Brasil, dos Tupinambá, no Nordeste, dos Capó, dos Munduruku, ou na história contemporânea da América Latina, que existem inúmeras experiências, né, outras expressões de autonomia, como são os municípios autônomos, né, por exemplo, do povo Purépechá, em Teherã, no estado do Michoacán, no México, ou dos maias zapatistas ou não, no sul e sudeste do México, dos conselhos indígenas e movimentos de recuperação, de retomada, de libertação de territórios ancestrais usurpados, como no caso dos Mapuches, no sul do continente, dos Misak, na Colômbia, e finalmente os governos autônomos, né, amazônicos, que estão em processo de organização, né, como são os Wampis, os Awahum, os Shipibo-Conibo, os Achuar, os Cucama-Cucamira, os Shuar, os Chapra, os Candoche, os Shawi, os Chihuilo, os Quechuas e tantos outros, né, quanto existem nas Amazônias e no mundo. Então, tendo e eu percebo nessas iniciativas uma postura irredutível, né, sobre os princípios de justiça inerentes à sua autonomia, né, nas suas formas de governar-se, nas suas agendas políticas, nas suas práticas cotidianas, que são inspirações para a emancipação dos povos do mundo, né? São um convite para que todas e todos nós sejamos capazes de governar nossas próprias vidas, né, de maneira organizada e solidária, em territórios com controle popular, em face, né, dos autoritarismos oligárquicos, religiosos, capitalistas e paramilitares.